Bom dia a todos e todas, que aqui estamos na Igreja Cristo Rei e quem nos acompanha pelo canal da paróquia. Não será bem um testemunho meu vocacional, porque o tempo que nós temos é um tempo muito curto, mas eu gostaria de partilhar, mais do que ideias, algumas experiências que são importantes considerarmos quando falamos de vocação. Primeiro, pensar qual é o local, ou melhor, onde surgem as vocações à igreja, de forma especial a vocação ordenada que celebramos nesse dia de hoje. A vocação, ela surge na comunidade, e a minha também não é diferente. Por isso é tão importante nós que estamos aqui, vocês que nos acompanham, zelarmos para vivermos de fato uma vida cristã qualificada, vivermos em profundidade o chamado que Deus nos faz a fazermos parte da comunidade cristã como batizados. Então é da comunidade, esse é o local de onde surgem as vocações para o serviço. E aí entramos no segundo ponto, que é justamente para que essas vocações? Cada vocação na comunidade, ela está voltada para o serviço da comunidade. E o serviço da comunidade não é só aqui dentro da igreja, mas um serviço da comunidade cristã que se abre ao mundo para ser luz, sal e luz. Então é muito importante nós percebermos que cada vocação, ela nasce para estar a serviço. Ela é confirmada para estar a serviço. E por último, quando que Deus chama? Quando que Deus chama para nos dispormos a seu serviço? Quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então, mesmo sabendo o que ajuda a rezarmos pelas vocações, a termos vocações, é Deus que chama, é Deus que convida. Então aí tem um mistério, o caminho que cada pessoa foi fazendo. Eu, na minha experiência, então, como a Adriana já falou, eu sou Marcos Venturini, sou jesuíta, sou diácono. A minha experiência, ela se deu na minha comunidade cristã, lá no interior do Espírito Santo. E foi justamente vivendo na comunidade, participando das atividades pastorais, da vida comunitária, das liturgias, das celebrações do mistério pascal nos domingos, que eu fui respondendo ao Senhor. E fui respondendo ao Senhor muito concretamente, como catequista, como ministro da palavra, como animador do círculo bíblico. E aí, nessas respostas que eu fui dando, eu fui sentindo também que o Senhor me chamava a algo mais. E algo mais não no sentido de dignidade, que fosse para ser melhor do que alguém, mas no sentido de disponibilidade. O Senhor me chamava a ser mais disponível para me colocar a serviço da comunidade. Então, a partir disso, iniciei minha caminhada vocacional, lá no ano de 2009, com a Companhia de Jesus. Então, essas são as primeiras coisas que eu gostaria de partilhar nesse breve momento. Depois, há 3 aspectos que são fundamentais e que eu acho que nós podemos, já que são 3 e são fáceis de gravar, que nós podemos considerar com atenção e levarmos para a nossa vida como pessoas batizadas, chamadas ao serviço. O primeiro aspecto seriam as condições. Nós vivemos num mundo muito diversificado e a comunidade cristã, ela vive em contextos muito diferentes. Então, alguns contextos favorecem mais o surgimento de vocações, pelos apelos que o Senhor vai fazendo concretamente, inclusive pela realidade cultural, mas também pela sensibilidade de cada pessoa, pelo caminho que cada pessoa faz. Então, nós podemos dizer que num processo vocacional, nesse caminho, em que eu ingressei há mais de 13 anos atrás, é importante perceber as condições que eu tenho para colocar-me a serviço. Lembrando que o foco é sempre colocarmos-nos a serviço. Então, quais são as condições que eu tenho? E condições variadas, condições mesmo humanas, psicológicas, afetivas, condições eclesiais, condições
sociais. Então, quais são as condições que favorecem ou não essa disponibilidade maior no serviço? Então, isso é muito importante. E na minha vida, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque a minha comunidade de base, uma das SEBs do Espírito Santo, era uma comunidade muito comprometida. Nós não nos limitávamos a ser comunidade cristã dentro da igreja, nos domingos, nas celebrações. Nós éramos uma comunidade que vivia comprometida com a sociedade, com as pessoas católicas ou não de nossa comunidade, buscando viver os princípios evangélicos. Então, o testemunho da minha comunidade marcava muito as condições favoráveis do surgimento de uma vocação a se colocar-se mais disponível, como é o caso das vocações missionárias, assim como é a vocação à Companhia de Jesus, na qual eu estou hoje. Só que não adianta ter todas as condições, ter uma ótima pastoral vocacional, ter uma vida cristã muito boa, se também aquele e aquela que é chamado não tem as disposições. Então, primeiro olhar as condições, e as condições de possibilidades são muitas, que favorecem ou desfavorecem, e depois cada um tem que responder os apelos do Senhor. O Senhor vai convidando e cada pessoa tem que responder. Assim como o batizado respondi, cada um e cada uma de vocês que está aqui e que nos acompanha é convidado a responder aos vários apelos que o Senhor nos faz para os diversos serviços. Então isso implica nossa disposição. No caso de um jesuíta como eu, a disposição de sair dessa comunidade que eu gosto tanto, e que em breve estarei lá celebrando a ordenação presbiteral, a disposição de sair de lá, a disposição de afastar-me da minha família, porque o jesuíta é missionário, então não vai ficar em sua própria cidade, ficará com muita dificuldade. Então, a disposição para viver uma vida que implica muitas renúncias, mas muitas alegrias. Então, além das condições de uma boa formação, de um bom acompanhamento, é necessário também olharmos para as nossas disposições. As nossas disposições para seguir o Senhor, e o caminho do Senhor é um caminho que passa pela cruz. Quem esteve ontem aqui na missa e escutou o evangelho de ontem e a homilia do Padre Acriso, lembrávamos que o caminho do seguimento a Jesus Cristo passa pela cruz. Então é preciso estar disposto. E nem sempre nós temos tanto ânimo assim na caminhada. E aí se faz importante a comunidade e os amigos. Mas mesmo com todas as condições, com todas as disposições, então esses dois primeiros aspectos que eu faço experiência na minha vida, e agradeço muito a Deus pelas condições que Ele foi me dando e pelas disposições que Ele foi também criando em mim, há um terceiro aspecto que é fundamental, que é o aspecto da graça de Deus. Nós podemos fazer muito, podemos nos colocar a serviço, mas se não confiarmos plenamente em Deus, se não fizermos experiência da sua graça, dificilmente uma vocação vai para frente. Talvez até continue como religioso, como padre, mas como eu disse e como eu costumo dizer, não costuma prestar muito, não costuma servir a igreja aquela pessoa que não se faz companheiro de Jesus, aquela pessoa que não confia na graça. Então, podemos dizer que uma vocação, ela nasce e ela se mantém e consegue se colocar a serviço nessa manifestação, esses três aspectos bem articulados: as condições, e muitas vocações às vezes elas se limitam pelas condições que são muito adversas, pelas disposições de sempre estarmos confirmando a nossa vocação, mas principalmente pela graça de Deus. É a graça de Deus que sustenta a igreja. É a graça de Deus que congrega cada pessoa para formarmos um só corpo em Cristo. Então, gostaria só de partilhar essas experiências e dizer que na minha caminhada, que é longa, de comunidade e na companhia, eu fui experimentando sempre a amizade com o Senhor, na amizade com as pessoas, jesuítas, mas também na amizade com a comunidade.
com uma vida cristã bem vivida, bem celebrada, com comunidades comprometidas, com comunidades solidárias, com comunidades compassivas. Então, que nesse dia de hoje, o primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações, que possamos continuar rezando pelas vocações, pedindo a Deus a graça de respondermos com generosidade ao nosso chamado de sermos batizados e batizadas, sal da terra e luz do mundo. Então eu convido agora a Adriana para voltar e já irmos